que vem me preocupado é a desumanização do marketing. Tá ficando um pouco marketing voltado para plataforma do que marketing necessariamente voltado para pessoas, né? Ao dizer sim para isso, a gente vai estar dizendo não para o quê? Porque no Brasil, para mim, a maior batalha de toda empresa de bens de consumo é a distribuição. São mais de 17 anos de experiência, multinacionais, startup, prêmio em Cannes, F, considerada já também uma das profissionais que mais influenciaram entre os 20 principais executivos aqui do Brasil. Tenho a honra de receber aqui Vanessa Giangiacomo, é isso mesmo? É isso. Se eu te contar que eu já mudei de casa 22 vezes e já morei em 3 países. E eu acho que o ímpeto veio por eu nunca ter me sentido pertencente, sabe? Eu amo a minha família, eu amo a minha cidade, mas eu sempre era um pouco demais. E eu queria um lugar que eu pudesse ser tudo o que eu quero ser. Costumo dizer que, pessoalmente, acho mais difícil ser líder do que ser follower. Se errar, é um transatlântico ali que se desvia 1 grau, daqui a uma semana tá lá longe e não volta mais. O fator de sucesso hoje que determina se uma empresa de bens de consumo vai viver ou vai morrer é a capilaridade dela logística, né? Encontrar qual é o preço mágico que destrava a sua penetração, né? A situação tá tão incerta que já não é nem mais o medo de errar. Eu acho que tem muita insegurança psicológica dentro das organizações que, às vezes, um pequeno erro custa seu emprego. Bom, hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada. Olha só, turma, com certeza várias das grandes marcas que ela trabalhou, você conhece, você consome. Eu fui cliente em alguns produtos, continuo sendo cliente. Quando criança, queria ser cliente de uns produtos, mas não tinha muita grana. Hoje minha esposa fica brincando que eu sou uma criança grande porque eu vou lá e compro no supermercado só para matar a vontade do que eu não tinha quando eu era muito pequeno. E eu sempre falo aqui para vocês que ler a trajetória dessas executivas e desses executivos aqui não tem condição, né, pessoal? Eu não sou ator para decorar aqui script, então eu preciso recorrer aqui à minha leitura. São mais de 17 anos de experiência, multinacionais, startup, prêmio em Cannes, F, considerada já também uma das profissionais que mais influenciaram entre os 20 principais executivos aqui do Brasil. Tenho a honra de receber aqui Vanessa Giangiacomo, é isso mesmo? É isso. Belo italiano? Belo italiano. Muito obrigado. Obrigada, Rafa, pelo convite. Uma honra estar aqui. Para todo mundo que está assistindo, vou adorar bater esse papo com vocês. Boa, muito bom. Hoje você está à frente da Danone, né, como executiva de marketing, cuidando quais produtos, qual linha que você atua hoje, Vanessa? Hoje eu estou cuidando de IoPro, Silk e Corpus, que são as linhas que a gente fala de nutrição especializada, né? De uma nutrição avançada, focada no indivíduo e não em famílias. Boa. A gente vai entrar aqui, eu gosto de trazer líder aqui, pessoal, é muito interessante a gente conversar com executivas e executivos que trabalham com produtos que lideram aí o mercado, para a gente ver se é mais fácil trabalhar com quem está no topo e manter esse topo, ou se é mais fácil a gente estar lá em quarto, terceiro e correr atrás para chegar no primeiro. A gente vai falar sobre isso. Vanessa, acho que estabilidade demais para você é um negócio que não combina muito, né? Você já começou numa grande marca que já tinha ali a estabilidade do ponto de vista de posicionamento, né? Uma grande marca, mas não parou por aí. Que loucura é essa? E é varejo, a gente estava falando aqui no off, grandes desafios. A estabilidade te incomoda? Se eu te contar que eu já mudei de casa 22 vezes e já morei em 3 países. Essas mudanças de emprego eu acho que não me assustam. Sim, eu não sou muito de estabilidade. Eu saí de casa com 16 anos, muito nova.
Saí do interior, vim para São Paulo. Vocês podem imaginar que uma cidade de 30 mil habitantes era um pouco pequena para mim. E eu gosto de desafio, assim, eu sou muito movida a desafio. E eu diria que eu valorizo muito o presente, assim, às vezes, obviamente agora não mais, mas eu era até um pouco inconsequente nas minhas mudanças. Mas sim, eu gosto de mudança, eu gosto de aprender muito. Eu sou muito movida a aprendizado, assim, eu sou uma eterna buscadora de conhecimento dos mais variados possíveis. E para mim, o trabalho sempre foi essa fonte, né? Eu sempre fui aquela pessoa que aprendeu on the job, que a gente fala. Eu gosto muito. E quando vinha um desafio interessante, quando eu sentia que eu já tinha fechado um ciclo no lugar que eu estava, eu partia. E aí foi assim que eu fiz grandes mudanças. Muito bom. E você, quando saiu da sua cidade, de onde que veio esse incômodo? E você teve o apoio da família ou a turma ficou muito preocupada? Pelo amor de Deus, não faz isso não, vamos ficar aqui Se fosse lá em Minas, o pessoal, não, fica quietinho aí, fica aqui. Olha, de alguma forma, meus pais, eles sabiam, né? Eu acho que eu não sou mãe, mas eu imagino que você deve saber a personalidade dos seus filhos. Então, eles já sabiam que não vai ficar aqui. Não ia ficar. Tietê não tem faculdade, a faculdade próxima é Piracicaba, que é uma cidade também do interior. Minha irmã mais velha já tinha vindo fazer faculdade em São Paulo, então eles já estavam ali anestesiados, mas ela chorava todos os dias que ela tinha que vir para São Paulo. E eu já estava, quando é a minha vez? E eu acho que o ímpeto veio por eu nunca ter me sentido pertencente, sabe? Eu amo a minha família, eu amo a minha cidade, mas eu sempre era um pouco demais pra lá. E eu queria um lugar que eu pudesse ser tudo o que eu quero ser. E foi assim que eu lembro, eu tenho a sensação, quando eu entrei na Avenida Paulista pela primeira vez, eu lembro até hoje. Eu falei, uau, é isso assim que eu quero. Então, pra mim, eu vinha de ônibus, né? E mesmo aquela marginal toda, né? Que não é os lugares mais bonitos, eu sentia uma paz tão grande, porque eu sabia que aqui eu podia. E foi assim. Legal. E quais países você morou? Eu morei na Argentina e morei na Colômbia, pela Whirlpool. Por trabalho Por também. trabalho, sim. Curtiu? Muito. A Argentina é minha segunda casa, amo. De paixão, assim, acho que foi um dos grandes momentos profissionais da minha carreira, onde eu cresci muito, a trabalhar com outra cultura é algo muito enriquecedor, e aprender, e ver um outro estilo de vida, então foi realmente muito importante para mim. Eu fiquei cerca de um ano lá, e eu fiquei 3 meses na Colômbia, em Bogotá, que também foi uma surpresa muito grande, assim, eu tava com bastante medo, porque, né, naquela época, isso foi 2012. Uau. A gente, né, era um pouco mais tensa a situação, mas os colombianos são tão amáveis. Eles são um povo tão alegre, tão festível, tão receptivo. Bogotá também foi um encanto. Das suas decisões profissionais, qual que te deixou com mais medo e o que te fez continuar? Rafa, é difícil dizer isso, mas eu nunca tive muito medo, tá? Por um lado, por ter o privilégio, assim, da minha família estar sempre comigo. Então, se alguma coisa desse muito errado, eu tinha para onde voltar. Isso é um privilégio. Por outro, porque eu passei por perdas muito grandes desde nova. Eu perdi um irmão gêmeo, enfim, vi muitas pessoas queridas morrerem. Então, eu sempre lidei como... É só isso que não tem volta, né? Eu sempre me apeguei muito à espiritualidade, por isso. Então, por mais que seja, eu sei que é muito irracional para algumas pessoas, eu sempre vejo o meu caminho como um caminho que eu preciso seguir. E que se ele foi apresentado para mim é porque eu dou conta. Então,
Óbvio que dá frio na barriga. Eu acho que a decisão que eu mais tive frio na barriga foi quando eu decidi deixar a Nestlé, né? Maior empresa de alimentos do mundo. Uou. Para viver uma vida de startup no Seed. Eu fui para Nômade, né? Eu tive uma breve passagem na Nômade, aonde, assim, eu tinha que conduzir a empresa para o Series A. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa, numa startup. A gente estava definindo o posicionamento, definindo o produto. Então, eu acho que foi a maior loucura que eu já fiz, realmente, assim. Mas foi incrível, assim, incrível mesmo. Então, isso me deu muito frio na barriga. Eu imagino a distância, né, de estilos de empresa, uma com, não, aqui é aprovação com global, daqui a 1 ano e meio a gente recebe, talvez. Isso aqui pode, isso aqui não pode, é uma lista de coisas, né, para seguir. Lá você deve ter tido uma liberdade também muito grande, né, de propor, de se arriscar. O que isso te trouxe aí de aprendizado? Eu acho que a primeira coisa que essa vivência me trouxe, incluindo a vivência da Nautical, né, que depois foi uma segunda startup que eu fui, um pouco já mais madura, eu acho que o primeiro aprendizado e que eu falo muito hoje para os meus times é aprender a falar não sei. Olha. Eu acho que quando a gente está em multinacional, né, a gente sempre tem eu senti uma pressão de saber as coisas, né? E na startup não tem como. Porque você vai ser apresentado por tantas coisas diferentes, que o mais responsável que você tem a falar, não sei, me dá uns minutinhos, deixa eu entender quem pode me ajudar, e ir atrás dessa pessoa, mentora, que possa te ajudar. E eu acho que o outro grande aprendizado que me trouxe foi o erro. Normalizar o erro. Como assim, normalizar o erro? Eu acho que quando a gente está em ambientes muito incertos, como de uma startup, que você está testando um produto, e que você tem muita pouca informação, porque você vai pagar milhares, centenas de milhares de reais, né, para uma Nielsen, ou você vai investir num produto. Então, você precisa assumir riscos. E assumir riscos vai vir com errar. Né? E eu lembro que no começo eu tinha muito medo de errar, porque eu tinha passado por empresas que não tinham tanto essa cultura, né? Era isso, era o global, o local, o regional, então era todo mundo de alguma forma validando, e quando você tá lá na startup é você e no máximo ali o fundador que vai decidir, né? Então eu aprendi a não sofrer tanto para tomar decisão e agir, e falar, tá, isso é reversível? Eu acho que era a primeira pergunta que eu sempre fiz, tipo, quão bold, né? Quão é esse passo, né? O que pode dar ruim? O que pode dar ruim? A gente consegue mudar? Tá, então vamos. Né? Não. Pode dar algo muito mais sério? Não, então tá, vamos aqui refletir com mais pessoas. Então, saber dizer não, saber arriscar e a saber aprender com os erros foram os grandes aprendizados que a startup me trouxe. Você acha que as grandes empresas hoje conseguem desenvolver isso melhor ou continua uma cultura mais desafiadora nesse sentido? Porque se errar, é um transatlântico ali que se desvia 1 grau, daqui a uma semana tá lá longe e não volta mais. Você ainda percebe uma dificuldade maior em errar em grandes corporações? Eu percebo um avanço. Eu acho que desde, né, quando eu comecei lá em 2009, a gente já teve muitas mudanças nesse sentido, mas até por isso que você falou, os erros custam mais caro. Sim. Então você precisa pensar mais antes de errar. Chegou um momento na Nautical que a gente fez essa reflexão, que a gente parou e a gente resolveu comprar dados, base para monitoramento, porque o erro estava ficando mais caro. Né? E quando você está numa grande empresa, o erro caro ele envolve acionistas, envolve perda de valor, envolve uma cadeia que é muito grande. Então, de verdade, eu não sei nem se empresas grandes deveriam
assumir riscos, porque eu acho que as consequências são maiores. Porém, eu acho que, sabe o famoso 10% da sua verba você reserva para testar? Uhum. Eu acho que isso é saudável, né? 10, 20% reserva para você fazer um teste, para você entender como vai. Mas também o que eu estou vendo muito hoje, até que a gente estava conversando um pouco no off, né? A situação tá tão incerta que já não é nem mais o medo de errar. Eu acho que tem muita insegurança psicológica dentro das organizações, que às vezes um pequeno erro custa o seu emprego, Uhum. né? Sim. Eu acho que não existe, a gente não está tendo tanto tempo para os ciclos se firmarem, não sei se estou sendo clara. Então você precisa ficar no seguro, Uhum. porque o seguro vai ser mais rápido, com certeza. Sim. Né? Uhum. Ele vai ser mais safe. A gente estava falando disso aqui, né, nos bastidores. Tá muito louco, né? O marketing tá mudando muito, tudo muito acelerado, verbas menores, pressão por resultado. Isso sempre aconteceu, mas hoje, com essa quantidade de canais, com essa personalização que a gente consegue com a tecnologia, mas ao mesmo tempo esse dinheiro ele se fragmenta muito, né? Para como a gente pode usar. O que é que você vem percebendo assim, olhando para o marketing hoje, no geral, que de certa forma me preocupa, né? Tava te falando isso aqui. E olhando para esse marketing há 20 anos, 30 anos atrás, o que você tem visto que tem te preocupado? Obrigada pela pergunta. Eu acho que esse é um tema que eu venho trazendo bastante nas minhas conversas. O que vem me preocupado é a desumanização do marketing. A pasteurização, eu diria. Né? Quando eu comecei, o que mais me encantava era a arte do marketing. Entende? Sim. A gente olhava e a gente via... Eu sei que essa palavra tá um pouco piegas, mas a gente via alma nas coisas. A gente via personalidade. A gente conseguia entender... Eu lembro nas aulas, assim, de comunicação, de conseguir ver o posicionamento da marca pela comunicação, os valores da marca, né? Uhum. É muito difícil a gente conseguir fazer isso hoje. E para mim, o que me preocupa é que a gente está focando tanto no dado, a gente está focando tanto em ter todas as respostas, por aquilo que eu comentei, pela segurança psicológica, pela necessidade que a gente tem do marketing de provar os resultados através de números, né? Que, de novo, eu não sou contra, mas eu acho que a gente precisa de um balanço, né? Então, hoje, eu acho que seria saudável a gente voltar um pouco e se lembrar que nós somos quem conhece o consumidor, né? E o consumidor, ele é tocado através de outro ser humano, né? Já dizia Jung, diante de um ser humano seja uma outra alma humana. Então, como a gente vai fazer com que a sua marca seja lembrada, seu produto consumido, se hoje todo mundo está atrás do que o algoritmo está dizendo, do que o algoritmo está entregando? Aqui daria talvez umas 5 horas de podcast sobre esse assunto. Tem sido um tema que eu venho conversando, Vanessa, com a turma toda que vem aqui, porque tem uma dificuldade de encontrar uma luz no fim do túnel sobre isso, sabe? Pensa né, se pensar um TikTok, um Instagram da vida, o YouTube, todos seguindo para a linha dos vídeos curtos, por exemplo, né? E aí a gente... Isso é um tema muito amplo para se discutir, né? Sou contra vídeo curto? Pelo amor de Deus, claro que não. Só que a gente tem que deixar claro aqui para a galera não entender errado. Mas a partir do momento que... Isso envolve uma série de outras coisas, né? Envolve o nosso vício ali no celular, o algoritmo querendo que você fique a maior quantidade de tempo possível. Isso aí também é uma discussão super importante. Agora, do ponto de vista de marca, de posicionamento, de falar com as pessoas, né, com as comunidades,
poxa, tudo bem, eu tenho outras ações de marketing que complementam isso, não só as minhas campanhas vão ter 30 segundos, mas as coisas estão tão aceleradas também que... E aí eu preciso olhar para o algoritmo, tá, essa plataforma aqui eu preciso de retenção, então eu preciso fazer uma coisa aqui nos 5 primeiros segundos que vai chacoalhar a cabeça da galera, e aí, será que tudo isso que eu faço tem a ver com o posicionamento da minha marca? Eu quis fazer isso mesmo, né? Eu estou abrindo mão de quem eu sou para atender uma demanda ali, só que se eu não atender, meu concorrente atende. Tá ficando um pouco marketing voltado para plataformas, né? Do que marketing necessariamente voltado para pessoas, né? 100%. E eu também não vejo uma solução, porque no fim, eu também, gente, eu não sou contra dados, não sou contra redes sociais e vídeos, nem nada disso. Eu acho que o meu questionamento é como a gente consegue integrar as coisas para que a gente não fique longe daquilo que é humano, que é por onde a nossa profissão nasceu. Sim. Né? Mas um exercício que eu venho fazendo com o meu time, que talvez possa ajudar outras pessoas, quando a gente recebe, né, os reports que a gente precisa melhorar, que precisa fazer a retenção e tudo mais, eu sempre pergunto, ao dizer sim para isso, a gente vai estar dizendo não para o quê? Fantástico. Né? Então, assim, ao dizer sim para, no caso de GeoPro, por exemplo, né, a gente é uma marca sob suor, é uma marca sob superação, é uma marca de performance, é uma marca que no Brasil, né, nasceu nos boxes de CrossFit. Então, esse é o DNA da nossa marca. E existe um paradoxo muito grande que é o quanto eu nicho ao ter uma marca de performance e colocar as pessoas ali no seu máximo, e o quanto eu vou para um lifestyle brand, que é aqui fazendo meu exercicinho, né? É difícil, porque aqui eu quero crescer minha marca, então o caminho natural seria eu ir por esse caminho da massa. E que é também o que a plataforma entrega, o antes e o depois, sabe, do corpo, de você trazer ali receitinhas, que fitness, que são do universo de GeoPro, não posso negar que não são do universo fitness, mas tem a ver com o DNA da minha marca, foi da onde ele nasceu, foi da onde as pessoas se conectaram. Uhum. Então hoje, o caminho que a gente vem tentando construir são o de comunidades, né? Então eu tenho minha comunidade do CrossFit, então eu tenho minha comunidade da corrida, eu tenho minha comunidade, e dentro de cada comunidade a gente entender o que é performance. Como que eu vou ser aquela marca que vai dizer assim, não para. Não importa se você está fazendo os seus 5 quilômetros, seus 10 quilômetros, a sua maratona. Não para, né? Uhum. Então, hoje, né, eu vejo que assim, eu tenho a sorte de estar dentro de um ecossistema que permite que a gente continue, que a gente teste, mas talvez em outras empresas a meta versus o posicionamento. Exato. Talvez eu atingiria a meta mais rápido indo por um outro caminho, mas ele ia ser longevo, né? Muito interessante isso, porque eu vejo, e aí, turma, estudem, né, aprofundem, vejam aí o que a turma da Danone vem fazendo com esse produto, que é fantástico, e o posicionamento, muito legal você falar, porque o produto nasceu das pessoas. Sim. Né? Sim. E não o contrário, que acontece muitas vezes e tá tudo certo, né? Tipo, eu olho para o produto e falo, como que eu vou vender isso daqui? Isso acontece. Mas não foi o caso de vocês. Mas a partir do momento que, como você disse, eu tenho um desafio e eu recebo, às vezes, uma orientação do global que eu preciso vender 20 vezes mais. Já que esse produto quase não bom, acontece. Bobagem. Eu falei 20 vezes querendo exagerar, mas eu imagino que isso também possa ser real. Mas enfim, quero crescer, é um produto bom, líder, e se eu continuar numa boa toada, isso vai trazer mais dinheiro para a companhia e para os acionistas, né? E aí, pô, muito legal o que você disse, porque
se eu olho para um desafio de business e ignoro os desafios de marca e marketing, eu ferro o business no futuro. Eu posso até no curto prazo trabalhar, beleza, então o que é que eu vou fazer, qual argumento eu vou inventar, vamos colocar aqui, qual argumento eu vou inventar para que eu massifique isso, mas chega uma hora que a conta chega, né, a turma começa a perceber que... E aí, legal a forma como vocês olharam para isso, porque vocês conseguiram conciliar as duas coisas. Sim. Né? Eu consigo crescer mantendo a minha essência, porque tudo bem, não precisa ser só o CrossFit, tá tudo certo, né? A gente tá falando aqui de superação, de performance, então, opa, olha só o DNA da marca se mantendo, então, interessante, como que nesse processo vocês entenderam que era possível aumentar a participação do mercado seguindo esse DNA de marca? Isso é o quê? Tipo, são os milhões aí de pesquisa, muita conversa, como que funciona esse processo, Vanessa? Eu acho que eu diria que são duas coisas, tá? Primeiro, eu sou uma ex-atleta. Não sei se você sabe dessa parte da minha vida, mas eu fui triatleta por 7 anos. Então eu competia, amadora, tá, gente? Zero profissional, mas... amadora. Então, pra galera que esquece o triatleta, já é difícil. Quantos quilômetros de natação? A gente nada, pedala e corre, né? Muitos quilômetros. Mas o ponto é, eu conhecia desse mundo. Eu conhecia das pessoas e eu sabia o que as pessoas sentiam, né? E aí eu volto pro humano, né? Dentro do posicionamento, quando eu chego na Danone, a gente estavam tendo essa discussão, mas dentro desse posicionamento do CrossFit, a gente tinha juntos nessa loucura, né? Era a tagline. Qual é a loucura? Qual é a emoção por trás dessa loucura? E mais que isso, qual é o sentimento que a pessoa quer ter, né? E aí, quando a gente olha, eu quero sentir que eu posso, eu quero sentir que eu dou conta, eu quero me superar, né? É sobre superação. E aqui, eu diria que a gente tem duas coisas. Um ponto que eu também venho conversando bastante, que é a intuição do marqueteiro. Então, essa é uma bandeira que eu tô levantando bastante, que até saiu na Forbes, você viu? Você chegou a ver? Sim. No mês passado, né? Eu me esqueci o nome agora da executiva que falou sobre isso, que intuição também é um dado interno. Então, primeiro veio da intuição. E intuição, gente, não é uma iluminação. A intuição, não, é formada por experiências que a gente vive e a gente tem esse banco de dados interno, eu falo, nossa biblioteca interna. Então, naquele momento, eu já estava parada há 5 anos, eu já tinha saído do triatlon nesse momento, da outro podcast, porque eu saí também. E eu acessei essa minha biblioteca interna, eu falei, gente, tem algo aí. Vamos entender o que é, para o nosso consumidor, performance. O que é performance? Eu para uma marca de performance. O que é? E aí foram, né, as pesquisas, e a gente foi entender e conversar com o grupo, com vários grupos de vários tipos, desde pessoas que estão iniciando até o que a gente está chamando de peak perform, que são essas pessoas triatletas e já vão pro Ironman e tudo mais. E a gente foi entender a gradação de performance e a gradação de sentimento, o que você quer sentir. Só que no fim existia um único fio condutor, que é, eu quero sentir que eu posso mais. Né? Legal. Eu quero vencer as minhas batalhas internas. Não é sobre o outro. E aí foi que a gente foi construindo essas comunidades em volta desse fio condutor, né, tão humano. E isso, inclusive, Rafa, não mudou só a comunicação, mas como mudou o produto. A partir desse olhar, a gente entendeu que a gente precisava ter a linha Plus. E o Pro Plus, que a gente fez um lançamento agora do Recovery Boost. Então, o Yo Pro Plus vai ser uma linha que vai trazer benefícios ainda mais específicos para as pessoas que querem ir além. Né? Que querem ter um sentimento, que querem ter uma alimentação, uma nutrição
extra para os seus desafios. Então, a gente pensa na comunicação, no produto, né, para conseguir entregar isso, esse sentimento. Muito legal. Agora fazendo aqui uma comparação entre como você trabalharia eventualmente a comunicação há 30 anos atrás e trabalhando agora, né? Às vezes, um público que não tem hoje nada a ver com o produto, com a marca, beleza, ele nunca ouviu falar, né? Ok, tá tudo certo. Mas antes, para a gente colocar uma marca no topo, na consciência das pessoas, era aquele processo de massificação, né? TV, rádio, jornal, e jogava aquela bomba em cima. Óbvio que as empresas não têm dinheiro infinito, mas por um lado, tinha um lado muito bom, né? Da gente conseguir estar presente ali na cabeça das pessoas, por mais que não se atingisse efetivamente ali exatamente as pessoas que a gente gostaria de atingir. E hoje a gente já trabalha com uma personalização maior, né, com uma segmentação maior. Tem algum lado ruim que você enxerga disso? Tipo assim, tudo bem, se eu segmento mais, poxa, será que se eu não segmentasse tanto, eu não conseguiria abocanhar parte desse mercado aqui que hoje eu não estou olhando? Como é que você lida com isso? Ótima pergunta. Esse é um dilema que a gente vem sentindo bastante, né? Porque ao mesmo tempo que eu posso nichar muito, o exercício físico, ele tá entrando, né, na vida da população. Exato. Por N motivos, que também é um privilégio você poder acordar e fazer um exercício físico e não pegar 4 horas de transporte público para ir, 4 horas de transporte público para voltar. Então, tem isso, eu acho que as pessoas estão tomando mais consciência, colocando o exercício físico no seu dia a dia, colocando a preocupação da saúde mais no seu dia a dia. Então, hoje, a nossa categoria é muito pouco penetrada. A categoria de shakes proteicos tem menos de 10% de penetração no Brasil. Então, a gente olha aqui, né, a gente está em São Paulo, parece que todo mundo está tomando. A minha geladeira tem, inclusive, mas não então, é muito pouco penetrada. Então, existe um caminho que a gente vem falando de educação mesmo, de ensinar para as pessoas qual é o melhor momento de tomar, por que tomar, o que pode te fazer bem, né? Tem uma escadinha de comunicação que a gente usa, que é o que o produto tem, é o primeiro nível de conversa. Então, né, temos proteína. O que essa proteína faz é o segundo nível de conversa. E a gente vai para um terceiro nível de conversa, que é que tá. Então, e o que te faz sentir, né? É o how, o has, does e feel. E a gente usa isso justamente para entender como eu vou atingir esses diferentes públicos. Então, Iopro tem uma missão, como líder de categoria, de expandir o mercado. Nos mercados mais novos, eu tento ser tão abrangente quanto população de tal classe social, de 18, sabe aquela classificação básica? Falando que o Iopro tem 15 gramas 15 gramas de proteínas que ajudam a fortalecer e recuperar seus músculos. Eu preciso ter essa mensagem antes. Para depois eu adicionar uma camada ali um pouco mais emocional. Né? Porque senão ele não vai entender como que aquilo se encaixa no dia a dia dele. E somos todos seres humanos, precisamos de caixinhas. Sim. Né? Então, hoje a gente, respondendo diretamente a sua pergunta, eu tenho estratégias de mídias diferentes, dependendo da maturidade da categoria na região. Legal. E como você disse, super importante, até porque as pessoas que estão correndo atrás do consumo de proteína já têm um motivo específico, né? Já conversaram com alguém, seja com um nutricionista ou na academia, escutaram sobre ou entenderam. Então, eu imagino que as pessoas também possam fazer alguns comparativos, né? Vou direto em quantos gramas tem, por exemplo, que é uma coisa que... isso aqui tem 5 gramas, ali tem 15, ali tem 23. Agora, vocês têm ali... Quero falar de duas coisas. Os concorrentes diretos, vou deixar isso para a segunda parte, que a gente vai falar aí de liderança de mercado e embalagens muito iguais, etc e tal. Mas também...
vocês concorrem com outras fontes de proteína, né? E concorrem também com outras coisas. Sim. Que não proteína. Tem alguma coisa que vocês já analisaram assim no mercado, ou que vocês ficam de olho, que às vezes não tem nada a ver com o produto em si, mas que é um concorrente para vocês? Um concorrente direto que a gente veja como uma ameaça, acho que ainda não, né? A gente tinha as barras de proteína, mas a gente entrou nesse mercado ano passado. Legal. Justamente para conseguir começar a entender dessa outra ocasião de consumo, porque é uma ocasião de consumo diferente dos shakes. Então, essa era a principal categoria que a gente via como uma preocupação. Por que que a gente tem esse olhar? Assim, eu acho que quando o Yopro nasce, como você falou, ele nasceu das pessoas. Então, ele nasceu da observação que não era nada prático tomar proteína, primeiro. Né? Então, você colocava no potinho, o potinho abria e derramava na bolsa. Segundo, não era gostoso. Não, horrível, Jesus. Tampava o nariz para tomar, não era gostoso. E o ambiente de compra era muito pouco agradável, porque geralmente eram as lojas de body shop, onde você ia e naquele momento eram aquelas pessoas ainda super musculosas, aí sua avó achava que você estava tomando bomba. Os baldes né? de 2,5 kg. Exato, sua avó achava que você estava tomando bomba. Então a gente olha e fala assim, tá, então eu posso oferecer um produto gostoso, prático, em um ambiente de compra muito mais familiar. Né? Então hoje, óbvio que a gente está sempre de olho, então a gente tem várias categorias adjacentes, agora tem muito alimento proteico nascendo, você deve ver, talvez essa mesa tenha proteína e a gente não sabe. Mas a gente sempre se mantém fiel, né, ao primeiro de tudo, que é a missão da Danone, a levar saúde para as pessoas através dos alimentos. Então essa é a nossa missão. Então tudo o que a gente coloca dentro daquela caixinha é muito bem pensado, de acordo com a literatura, né, nutricional que existe, científica. Então, essa sempre vai ser a nossa primeira missão. E aí, a segunda é sobre ser prático, ser gostoso e ser acessível. Muito legal. E aí, a gente tem, né, o desafio Sim. da liderança de um produto de qualidade, que quando a gente assusta, você chega lá na gôndola e de repente, né, tem muita coisa Sim. parecida e algumas com preço muito menor. Sim. E aí eu te pergunto, como vocês reagem a isso do ponto de vista de varejo? Isso me irrita muito profundamente, tá? Eu estava aqui numa conversa anterior dizendo, às vezes eu conto isso aqui de um desodorante que eu comprei com muita pressa no supermercado. Tenho ali, já sei mais ou menos como peguei, fui embora e depois vi que a situação não estava muito boa, estava um pouco vencido. Falei, caramba, não é possível, isso não acontece. Aí cheguei em casa, fui ver, era outro. Cara, mas aquilo me deu uma raiva. Eu falei, porra, não é possível, só porque eu tava com pressa, eu achei que era, mas não era. Fato é, nunca mais compro essa outra marca e continuo ali fiel a essa outra que resolve meu problema. E a gente vê isso em diversos, né? Pó de café, produto de limpeza e etc e tal. Então, o que o profissional de marketing precisa fazer de fato para que em meio a várias embalagens que são muito parecidas, porque todos vêm copiando vocês, com preços mais acessíveis, como é que ela escolhe a Yopro lá e não o concorrente? É um desafio, né? Eu costumo dizer que eu, pessoalmente, acho mais difícil ser líder do que ser follower. Porque a liderança, ela é cara. Ela é muito cara. Ainda mais de um produto muito pouco penetrado, porque você vai ter que expandir mercado né, e você tem que cortar o mato alto e depois todo mundo vai vir. Mas, você tem uma ideia, nos últimos 8 meses, a gente tem em média um player por mês de proteína, de shake proteico entrando no mercado.
Já são mais de 23 players, entre players nacionais e regionais, no mercado de shakes proteicos. A gente tinha 2 caminhos. O primeiro caminho era se desesperar e tentar de qualquer jeito chegar nesse custo, porque de fato é cerca de 35% mais barato que o Pro. A gente tinha esse caminho. Ou a gente tinha o caminho de se diferenciar ainda mais. E foi esse o caminho que a gente escolheu, né? Sabendo que isso poderia ocasionar perda de share, uma série de coisas, mas entendendo que esse era o caminho que iria levar a gente para o longo prazo. Então hoje, o que a gente trabalha, né? A gente trabalha 3 pilares principais. O primeiro é o pilar de saliência no ponto de venda. Então a gente tem uma equipe de trade marketing, de vendas e de merchan fantástica, que faz um trabalho de fazer com que o Pro tenha a presença que merece, que é a presença de líder e criador dessa categoria. Então a saliência do ponto de venda é inegociável. A gente tem ali uma série de atividades mesmo e incentivos para que isso aconteça. O segundo pilar é um pilar de marca, de comunicação. Então, como que eu vou continuar aparecendo? Como eu vou continuar elevando a barra? Como que eu vou continuar trazendo essas pessoas e mostrando, né, os meus benefícios emocionais e os meus benefícios emocionais e funcionais do produto. E tem um terceiro pilar que é fundamental, que é da inovação. Então, a Danone é uma empresa muito inovadora, muito focada em produto, que tem muita ciência por trás do desenvolvimento de técnicas novas e combinações novas, patentes novas, de produtos que podem trazer, de fato, um benefício real para o consumidor, né? Então, quando a gente olha para o curto, médio e longo prazo, a gente olha nessa cadeia, né? Então, no curto prazo, a saliência do ponto de venda, né? No curto e médio prazo, a parte de marca, e no longo prazo, a parte de inovação. Então, nós fomos, por exemplo, o primeiro player que adicionou funcionalidade. Então, a gente trouxe no ano passado, ou retrasado, o Energy Boost, que era com cafeína. Então, a gente já traz algo além da proteína para essa conversa. Maravilhoso. E olhando, obviamente, como que eu posso me diferenciar em termos de embalagem. Então, a gente mudou agora as nossas embalagens, mas isso é facilmente copiável. Sim. Né? Então, o que não é copiável? É a nossa marca, nosso posicionamento e o que a gente pode criar para essa categoria no futuro. Olha, tem uma coisa, Vanessa, que me incomoda muito, porque grandes marcas, grandes empresas que investem pesado em pesquisa e desenvolvimento não comunicam isso muito bem para as pessoas. Lembro até de propagandas antigas de creme dental, que é aquela coisa horrível que a gente via na TV e que para mim, cara, tem milhões de euros, de dólares sendo gastos aí por trás para essa comunicação chegar para a gente de um jeito tão bobo. E assim, vocês já têm o desafio, né? São vocês que gastam aí os milhões para concorrentes chegarem e usufruírem do dinheiro que vocês estão gastando com o P&D. Por que não? E aí não estou dizendo que a Danone não faça, mas por que não fazer mais, mostrar mais para as pessoas e outras grandes marcas também, outras indústrias? Cara, sou eu o pioneiro, eu que trago qualidade para você. Esse concorrente aqui nem, cara, tá pegando o bonde andando aqui. E aí? Ótima pergunta. E acho que entra num desafio nosso dia a dia como marqueteiro, que é a era da atenção. Né? A gente precisa escolher qual mensagem passar nos 6 segundos que eu vou ter de atenção desse consumidor. E a gente acaba priorizando, né? E aí acaba fazendo essa comunicação mais corporativa através de outras vias, né? Então, através de comunicação corporativa. Agora também, recentemente, a gente levou vários nutricionistas para a nossa sede em Paris, para eles verem todo o nosso laboratório.
de desenvolvimento de produto e de pesquisa, para que essa informação consiga chegar por outros meios que não a marca falando necessariamente, mas seja a marca-mãe, seja os médicos, as nutricionistas. Mas é super importante, com certeza, isso chegar. Legal, você entrou numa questão aí que me veio outra pergunta. Essa personalização de comunicação, legal, vocês levaram ali alguns nutricionistas, óbvio que não dá para levar todos, né? Haja dinheiro para isso. Como você escolhe aí as suas batalhas dos gastos de dinheiro? Porque, poxa, é uma super área, né, que você pode falar aí com milhares, milhares e milhares de nutricionistas para que recomende o produto de vocês. Óbvio, né, dentro de todo o processo, governança e etc e tal que precisa ser seguido. Versus ali trabalhar com ponto de venda, o trade, versus uma campanha em massa, versus uma rede social, é muita coisa, mas como é que você olha para essa personalização e trabalha isso hoje nas suas campanhas? A única certeza que a gente tem é que o dinheiro é finito. Isso é verdade. Né? O que eu costumo fazer junto, né, com a liderança e com o meu time, a gente entender quais são as batalhas daquele ano. Né? Então, como eu comentei, Iopra hoje está numa batalha de aumentar a penetração dessa categoria. Consequentemente, ponto de venda, distribuição, o foco nesses novos mercados é prioridade. Né? Como se fosse no começo do funil, a gente estiver falando do awareness. Ok. Né? Então, esse awareness é prioridade. E aí tem uma palavrinha que a gente gosta muito na Danone, que é suficiência. Então, eu cumpri a suficiência dessa linha? Tá, então eu vou partir para outra. E assim a gente vai descendo, conforme o funil ou conforme as prioridades da nossa marca, né? Mas uma coisa que eu aprendi também, a duras penas, na startup, onde a gente tem pouco dinheiro, é deixar o cobertor muito fino. Né? O espalhar muito a verba e não fazer tudo, mas não fazer nada com profundidade. Uhum. Foi um dos grandes aprendizados também que a startup me trouxe. Hoje, eu tomo muito cuidado para que a gente esteja tendo a profundidade correta em cada uma das linhas. Porque senão, a gente não vai conseguir ter o impacto que precisa. Parece meio besta, mas a gente tende a querer abraçar o mundo e nem sempre é possível. Uhum. Como que você busca entender, né, com dados, com o feeling, experiência, essa profundidade? Uhum. Essa é uma parte, por exemplo, que os dados são magníficos para nos ajudar, né? A entender, por exemplo, quais são as principais lojas desse segmento. Ou dos segmentos adjacentes que tem mais chance de quem consome isso também consumir o meu produto, né? Então, eu tenho um mapeamento de todas essas lojas, eu entendo o que eu preciso para ter essa visibilidade e aí a gente vai desenhando, né? Em termos de mídia também, o cenário de mídia evoluiu tanto no Brasil nos últimos tempos, graças à tecnologia, graças aos dados, à inteligência artificial, que a gente consegue entender o quanto eu realmente preciso investir em cada uma das regiões para ter o retorno que eu espero. Então, a gente usa muito dado para isso. E aí, a gente, como eu comentei com você, né, a gente tem aqueles 10, 20% que a gente usa para testar novas coisas. Certo. E quando se tem um desafio de aumentar a penetração, quais são os primeiros passos aí que um profissional de marketing precisa dar quando o desafio é exatamente esse? Gente, a primeira coisa é a distribuição. Não existe, né? A maneira mais fácil de você aumentar a penetração é você chegar onde você não está. É a maneira mais fácil. O que é muito... O fácil aqui eu coloco entre muitas aspas, porque no Brasil, para mim, a maior batalha de toda empresa de bens de consumo é a distribuição. O fator de sucesso hoje, que determina se uma empresa de bens de consumo vai viver ou vai morrer, é a capilaridade dela logística. Nossa, mais um podcast, porque olha o tanto de coisa que a gente está falando aí, né? Fábrica, transporte, todos os gastos com transporte e logística que são absurdos no Brasil,
mas ao mesmo tempo as instalações, tudo bem, então eu quero crescer, digamos, no Centro-Oeste. Até que ponto vale eu colocar uma fábrica lá? Ou não, vou colocar uma fábrica em outra região, porque lá eu tenho um incentivo fiscal, só que, por outro lado, o custo... Cara, começa uma loucura que é um trabalho a muitas mãos para se pensar qual é o que se fazer ali naquele determinado mercado. Demora muito para se tomar essa decisão, porque ao mesmo tempo você tem que aumentar a sua penetração e tomar uma decisão mais rápida. Depende do estágio de empresa que você está. Na Nautical, chegou um momento que a gente falou, vamos arriscar, vamos aumentar, vamos abrir para o Nordeste. E aí a gente fez via distribuição direta. E aí chegou um momento que a gente falou, cara, não vale a pena, assim, o custo do transporte é mais caro que o custo de produto. E aí a gente começa a fazer as contas, então a gente testou, existe um mercado, mas vale a pena fazer todo esse trabalho? Então o teste em startups acaba sendo mais fácil do que em grandes empresas. Hoje na Danone, a gente vem estudando isso há muitos anos, assim, como fazer essa expansão de uma forma coerente, porque também a gente pensa muito no impacto ambiental, não é menor, né? O transporte, a criação de fábrica, etc. Então, tudo tem que ser muito bem calculado. E a gente conta muito com a ajuda dos distribuidores, né? Dos parceiros, para conseguir chegar. Mas demora, não é uma decisão rápida, não é uma decisão simples, justamente por envolver muitos stakeholders e uma malha, como você disse, logística extremamente complexa, com um sistema tributário extremamente complexo, que varia de estado para estado. Então, gente, para aumentar a penetração, tem que passar essa primeira barreira, né? Putz, aí você tem dois caminhos, que é, não vou conseguir aumentar minha distribuição, pensando em nível regional, tá? Então, como que eu estou, aonde eu estou? Existe ainda espaço para eu aumentar a distribuição no estado que eu estou, na região que eu ocupo? E depois você parte para tentar entender quais são os possíveis novos públicos que vão consumir o seu produto. Uhum. Né? No nosso caso, a gente foi para corrida, foi entender outros lifestyles, outros estilos de vidas que poderiam consumir o nosso produto. Então, você entende ali todos os públicos e fala assim, tá, como eu vou atingir esse ano, eu vou atingir esse ano eu vou atingir aquele. E aí pensa de forma orgânica como que você vai convencer. E aí, gente, eu acho que tem um ponto muito importante de aumento de penetração, que é a estratégia promocional e Sim. produto. Sim. Né? Então, se você está tentando, se você lidera o marketing de uma empresa de bens de consumo e você está querendo expandir a sua penetração, grande parte da sua estratégia promocional tem que ser o famoso depara. Não adianta você falar leve 6, pague 4, porque não é o momento, a pessoa não vai querer levar 6 produtos para testar. Uhum. Né? Ainda mais se for um produto de um alto valor. Então, combinar essa estratégia promocional é muito importante para você conseguir destravar, né? Encontrar qual é o preço mágico que destrava a sua penetração. E acho que isso, Rafa, é uma coisa que está cada vez, para mim, essencial, é ter o pricing, a área de pricing dentro, quase colado com a área de marketing. Em algumas empresas está, né, debaixo do guarda-chuva de marketing, na Danone não, mas a gente vem trabalhando cada vez mais junto para afinado, tipo, no Nordeste é um preço que eu vou ter para destravar a penetração, no Norte é outro, no Sudeste é outro. Então a gente precisa ser muito detalhista, assim, para pilotar e conseguir fazer com que o maior número de pessoas experimente o produto. Muito bom. E explica para a turma que não tem tanta experiência com trade, varejo e etc. O seguinte, você tem ali uma rede de parceiros que distribuem, que vendem ali na ponta produto de vocês. E aí, né, essas metas e desafios de sell-in, de sell-out, produto que entra, produto que sai, e determinada rede precisa ali desovar, vamos supor que vai vencer o produto, por exemplo. Existe uma certa... Até onde vai a liberdade dessa rede
no ponto, porque se o cara coloca 70% de desconto, ele pode arrebentar a marca, criar uma expectativa no consumidor, o cara, pô, beleza, então será que eu espero um próximo 70%? Quais são os limites que existem entre esses parceiros que vocês têm? Varia muito de empresa, varia muito de parceiro, varia bastante. Então são políticas que são determinadas por marca, por empresa. Marca, por empresa e por parceiro. Legal. Né? Existem parceiros que tomam essa decisão de forma muito conjunta, né? Inclusive porque em muitos deles é responsabilidade da indústria pagar essa rebaixa de preço pelo vencimento. Então essa decisão é tomada de forma conjunta. Ok. Tem outros que preferem te devolver o estoque, não vou fazer a rebaixa de preço, retira esse produto aqui que está prestes a vencer. O que é muito importante, o que a gente faz, o que eu tento fazer, porque eu já estive em empresas com diferentes tipos de política, o que cabe a mim é ajudar na comunicação, assim, vamos dizer, né? Então, se o produto é retirado, tudo bem, obviamente a gente tem que lidar com isso dentro de casa, é uma perda, é um impacto no P&L. Se vai para o ponto de venda, como a gente pode deixar claro que esse é um produto prestes a vencer, como faz, por exemplo, algumas redes, né? Tem algumas gôndolas específicas de produtos que estão próximos a vencer. Então, como que eu consigo trazer isso de uma forma muito clara para o consumidor, de que não se trata de uma ação promocional para incentivo de consumo, mas sim para não descarte. Boa. Legal. E quando não é caso de vencimento, assim? Porque isso, imagino que também não vai ser algo tão frequente assim, né? Sei lá, é uma ação específica de uma loja, de uma rede X que decidiu colocar diversos produtos ali com desconto, por exemplo. Também depende muito, tem situações que às vezes uma marca pode ser pega de surpresa. Caramba, meu Deus, você colocou 90% no meu produto, não faço não. Tem. Isso é uma coisa que acaba acontecendo, então. Tem. Deve ser difícil, né? Porque assim, como também monitorar e avaliar tudo que está acontecendo, né? Até extrapolando, né? Não falando de Danone especificamente, falando do mercado no geral, né? Cara, pensa, você tá no Brasil inteiro, por exemplo, em padaria, em farmácia, supermercado e tudo, e tem e-commerce, tem isso, tem aquilo, de repente. E você sabe que produtos líderes, geralmente, eles são o que a gente chama de... Eles levam tráfego para a loja. Então, se eu passava muito em Heinz, por exemplo, quando eu cuidei de Heinz tinha acabado de chegar no Brasil, assim, de forma não importada, né? A gente tinha um preço recomendado, então a gente sempre seta o preço recomendado e o preço promocionado. Então, isso sai do marketing. O marketing seta qual até onde você pode baixar o produto, o preço do produto. Virava e mexia, aparecia a Heinz muito mais barato. Mas por quê? Porque ia no encarte, eu vou para comprar Heinz, você não acaba comprando só Heinz. Então, a tática do varejo também faz isso muito com carne, muito com arroz, né? Com bens básicos e também com produtos de desejo. Ok. Então, e aí vai muito de conversa, a gente tem que estar muito perto do time de vendas para explicar, porque no fim prejudica a cadeia toda, né? Então, exatamente. É um grande relacionamento que a gente precisa ter para cuidar. O que vocês, profissionais de marketing, que gostam de varejo, trade e por aí vai, tem assim na cabeça de diferente que, inclusive, além de gostar, vocês viciam no negócio e querem continuar trabalhando com isso? Como vocês vivem? De como se alimentam? Onde se reproduzem? Não, olha, também gostaria de saber, viu? Porque eu falo às vezes assim, por quê, né? Podia, sei lá, ter escolhido qualquer outra coisa. Mas brincadeiras à parte, acho que tem tudo a ver com você nos 16 anos, assim, né? Os desafios, a inquietude, o crescimento, essa instabilidade no sentido de
Cara, eu gosto de pegar o caos e dar uma organizada nesse caos, né? Eu gosto. Se não for assim, não trabalha com varejo de jeito nenhum. Bom, e hoje como que você aprende efetivamente algum curso específico, alguma dica para a turma do que você faz? Recentemente eu descobri o poder da mentoria. Conte-me mais sobre isso. Então, eu passei, quando eu estava ali na Nautical, a gente estava com uma série de desafios que eu não encontrava nos livros e em cursos, né, do tipo, como escalar a sua startup de uma, né, assim, da forma real. Na prática, Na né? prática. Sem 3 segredos que vão, Exato, não quero isso. Não. E até mesmo na Danone, e eu acho que conforme a gente vai crescendo, os desafios vão ficando muito complexos, né? Porque também envolve pessoas, envolve time, envolve gestão. Então, hoje eu me cerco de pessoas que eu admiro e que podem me ajudar, né? E eu sempre, acho que o que eu comentei, né, de ter essa postura de aprendiz e falar eu não sei, eu na cara de pau mesmo, eu falo, fulano, eu vi aqui que você sabe muito disso, de aquilo, eu não sei fazer, me ajuda, me ensina. E eu gostei tanto que eu virei mentora. Que legal. E hoje eu tenho uma mentoria que eu, em breve vou anunciar melhor, mas que eu ajudo gerentes de marketing a também gerirem suas marcas, seus times, enfim, a passarem pelos desafios que eu já passei. Muito bom. Então, mentoria, buscar mentores, buscar ler, né? Eu acho que hoje, acho que outro setor que vem mudando muito é o de ensino, né? De cursos, assim, pela velocidade das coisas com que Sim. a gente está vivendo. Então, eu tendo a ir mais para os livros e para a conversa e para o trabalho mesmo, do tipo de colocar a mão na massa. Mas se eu tivesse uma dica para dar, seja cara de pau e busque as pessoas que sabem sobre o assunto. Muito bom. Algum livro que você recomenda, assim, que te marcou? Eu venho lendo muito sobre saúde mental e sobre seres humanos. Olha. Porque para mim esse vai ser o nosso grande desafio como líderes de marketing. Não só para gerir nossos times, mas para entender o que está se passando com os nossos consumidores. Eu não vou lembrar o nome da autora, mas depois eu te passo para a gente colocar na descrição. Tá. Mas chama The Anxious Achiever. Ainda só tem em inglês, mas acredito que em breve vai ter em português e tem vários podcasts dela. Mas é uma executiva que passa por uma série de problemas relacionados à saúde mental. Inclusive, ela é internada pelo tamanho da crise de ansiedade e depressão que ela tem. E ela conta nesse livro como que ela conseguiu usar o que a ansiedade trazia para ela como um superpoder dentro do trabalho dela. Legal. E recentemente, é um livro que eu li recentemente e que me ajudou bastante. E outro que eu recomendo e é meio minha... Você já leu? Você já escutou a palavra? O lado difícil das situações difíceis. Meu Deus. Esse é um clássico maravilhoso. Ben Tem Horowitz. que ser lido, acho que todo ano. Exato. Eu ousaria dizer que você leu quando foi trabalhar na startup. Acertei. Acertou. E eu agradeço muito ao Lucas Passos, que foi meu gestor na época. Quando eu entrei na Nomad, antes de eu entrar, ele falou, lê esse livro. Fantástico. E é fantástico, gente. Acho que para todo mundo, para você entender um pouco do que acontece no meio corporativo, eu tenho muito essa situação de, tipo, eu me cobro muito, eu tenho uma autocobrança muito forte. E depois desse livro eu entendi, ok, não é tudo sobre mim. Existem muitas coisas que acontecem e me ajudou muito como gestora. Que legal. Esse livro, ele vai muito além da questão de empreender, serve para executivo demais, liderança, em tudo, né? Porque, tudo. Poxa, a sua área, ela precisa vender, dar lucro, né? Então, a sua área, né, que você gerencia na sua empresa
Ela é uma pequena empresa ali acontecendo, né? Esse livro é fantástico. O Anxious Achiever que você falou é da, não sei pronunciar, Morra Isso. Aarons-Mele. Não é à toa que eu não lembrava o nome Escreve dela. Morra, na palavra em português mesmo, Morra Aarons, com 2 As, Mele, M-E-L-E. Exatamente. Pra quem quiser procurar aí, turma. Posso falar mais um? Você pegou num Claro, ponto fraco. não, eu vou abrindo aqui o Amazon e deixa, eu sou um pouco viciado nisso, eu e vou também comprando sou. junto à medida Mas que a galera vai esses falando. são clássicos, mas tem um que é a Vaca Roxa, do Seth Godin. Total. Que eu acho que pra quem tá escutando a gente que tá construindo um negócio ou é follower, Aham. eu usei muito ele na Nótico, que é de como que você abraça aquilo que você é e para de tentar ser aquilo que os outros são. Legal. Então acho que esse foi outro livro que me marcou bastante. Ele tem uns fantásticos, né? Tem. O Isso é Marketing é muito bom. Ele é um cara muito diferenciado. Eu não li o Vaca Roxa. Não li. Ele é super famosão, eu não li. É bem interessante. E eu também uso muito da literatura, tá? Pra me ajudar. Eu acho que não é só de livros de negócios que a gente consegue aprender, assim. Hoje, pra mim, tem alguns livros de literatura que eu recomendo também para as pessoas. O que você gosta? Nossa, eu gosto de muitas coisas, mas acho que o último livro, assim, mais impactante que eu li e me fez refletir bastante é A Metamorfose, do Kafka. Como vocês podem ver, gente, ótima com nomes de autores. Mas é o Franz Kafka. É isso? Acho que é. Mas é A Metamorfose, se vocês buscarem, é um clássico. E fala desse estado de impermanência, isso, né? Franz Kafka. Exato. Então, também recomendo. Boa, eu vou abrindo todas as abas e aumentando minha coleção em casa. Eu fiquei curioso com uma coisa, voltando para essa questão do marketing aqui, da verba e das pressões que recebemos, né? Temos menos dinheiro e precisamos vender mais a cada ano que passa. Quando a sua verba de marketing diminuiu de um ano para outro, o que é a primeira coisa que você decide cortar? Só não pode cortar psicólogo. Exato. Esse não pode. É muito difícil, realmente, é muito difícil. Hoje, o que eu acabo cortando mais é quando são as experiências de marca, vamos dizer assim, as ativações, né? A gente faz muita coisa com o IOPRO, assim, pensando em comunidade, em experiência mesmo, eventos concretos. Parece que não existe mais hoje, né? Mas a gente existe muito. Então, isso a gente acaba despriorizando, até é mais difícil você escalar essa experiência, né? Então, acaba sendo um corte que acaba acontecendo, não total, porque é um pilar importante da marca, mas... E aí eu volto também, Rafa, naquilo, né? A gente volta pra nossa pra prancheta e entende qual é a suficiência, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Então, será que esse é o ano, por exemplo, de construir a comunidade de basquete mesmo? Ou será que vamos ficar aqui na de corrida, né? Então, a gente avalia também será que é mesmo, vamos expandir para esses 10 estados ou não, né? Então, a gente também tem bastante discussão de praça. Entendi. Não tem um minuto de sossego, então acho que é mais ou menos isso, né? Exato. Bom, você escreveu que tem dificuldade com confronto, né? Você é uma pessoa que se considera emotiva, sensível, leva para o lado pessoal. É engraçado isso, porque assim, eu sou exatamente essa pessoa. Até dos últimos treinamentos que fiz recentemente, foi algo muito escancarado. Preciso me envolver mais com conversas difíceis, francas, e até um tema que a gente vem falando muito lá na NP para o próximo ano, que é impressionante como também a cultura ela vai cascateando, né?
Ela vai... Então, assim, precisamos ter mais conversas difíceis lá e eu sou um grande responsável por, às vezes, essas conversas, em alguns casos, não acontecerem. E aí, o que você fez, né, para lidar com isso? Hoje você consegue ter uma franqueza radical, mas sem ignorar ali, obviamente, o ser humano que está do outro lado. Como você percebeu isso primeiro e o que você fez para trabalhar isso? Isso é muito difícil para mim, de verdade, assim, eu acho que eu parei de chorar, pelo menos, porque antes, quando eu entrava numa discussão, eu chorava de nervoso, assim, né? E eu percebi isso conforme eu fui avançando na minha carreira, e eu considero que eu até cresci rápido na minha carreira. Em alguns momentos eu sentia que eu não tinha maturidade emocional para estar tendo as discussões que eu estava tendo. E aí eu fui me aprofundar na terapia, fui olhar, fui entender. E conforme eu crescia e eu via as discussões, às vezes muito duras, quem tá aqui em startup sabe que a gente tem discussão muito dura. Assim, não dura assim no sentido de... Não é agressivo, é dura porque são decisões que envolvem seres humanos, são decisões que envolvem muitas estruturas, vamos dizer assim, né? E ali eu comecei a ver que eu tinha muita dificuldade de trazer o meu ponto nas negociações de uma forma mais firme, e muito por duas coisas. O primeiro, pelo medo da rejeição. Acho que o ser humano, ele tem medo de perder tudo, tem o medo da rejeição, né? Geralmente a gente tem esses dois medos. Todos os seus medos estão relacionados a esses dois. Então eu tenho um medo de rejeição muito grande. Então essa era a minha dificuldade nas discussões. Não era o medo de perder o emprego. Se você quer, você pode me demitir, mas gosta de mim, por favor. Total. A gente sai abraçado, depois ainda toma uma ali à noite, mas tá tudo certo. E aí, Rafa, eu fui fazer a Danone me ofereceu um treinamento de confronto positivo. Era um treinamento global. Foi um dos melhores treinamentos que eu já fiz, assim, corporativos. E era com uma negociadora de reféns. Ela trabalhou muitos anos negociando com sequestradoras. É maravilhoso, maravilhoso. Foi aqui no Brasil? Foi online. Uau. Online. Foi bastante tempo, foram 6 meses de treinamento. Não é simples. A gente tinha sessões, foram 5 sessões durante 6 meses, e aí a gente tinha atividades. Eu não li o livro ainda, mas eu ganhei um livro, eu vou te emprestar. Nossa, eu quero. Dela mesmo que deu o treinamento. Exato. E o que ela ensina ali é que, independente do que você tá... Na sua conversa, você tem que entender que existe uma intenção no outro, né? Então, assim, o outro tem uma intenção, o outro tem medo, o outro tem os medos dele, as crenças. Então, você pode se conectar a partir daí, né? Então, eu vou dar um exemplo. A partir do momento que eu vejo que eu tô entrando num lugar, numa discussão difícil, a primeira coisa que eu tento fazer é reconhecer qual é a minha emoção. Que é o que ela fala, você nunca vai conseguir ter uma conversa difícil se você não reconhecer aquilo que você tá sentindo. O que você tá sentindo? Medo? Estresse? Raiva? O que você tá sentindo? Tenta entender o que a outra pessoa está sentindo. Aí você tem 2 caminhos. Geralmente o que eu uso e que me ajuda muito é: olha, Rafa, eu tô sentindo muita raiva agora. Porque eu tô sentindo que o que você está dizendo é contra a minha pessoa, não contra a situação que está sendo passada. É real o que eu tô sentindo? O que eu tô vendo? É sobre mim? É sobre o trabalho? Você pode me dar exemplos melhores? E aí a gente começa uma conversa que não é mais honesta, né? Que não é sobre quem ganha a discussão. É sobre: isso está sendo um problema, vamos resolver esse problema, né? Nossa.
e tão aberto assim, né? E nesse tom de voz, deixa, assim, não tem como não resolver, né? A pessoa não tem como também se desarmar, né? De certa Exato, forma, e buscar uma solução. exato. Ou senão, por exemplo, eu acho que essa é uma das minhas fortalezas, tipo, mas eu sou muito vulnerável. Eu não tenho nenhum problema em ser vulnerável, sabe? Você já deve ter visto pelas minhas postagens, assim. Eu realmente não tenho. E eu tento fazer com que o outro fique à vontade de ser também, né? Então, recentemente, eu tive uma discussão bem difícil e eu virei pra pessoa e falei assim: eu sei que está na sua meta fazer assim, mas está na minha meta fazer assado. Como eu sei que isso te causa frustração. Que era uma pessoa que é bem processual e eu precisava sair do processo. Eu sei que isso te causa frustração. Mas vamos tentar resolver de um jeito que não seja tão ruim pra você, mas que também eu consiga atingir esse resultado? Porque às vezes a gente... Então, basicamente, todo o curso, por incrível que pareça, foi mais sobre autoconhecimento do que sobre técnicas de negociação. Fantástico. Né? Nossa, 6 meses. Uhum, Que loucura, cara. sim, Depois me fala te falo. qual que é. Que coisa maravilhosa. Sim. Eu tô lendo um livro que chama Radical Candor, que eles traduziram... Tá na minha lista. Nossa, você fez um treinamento desse maravilhoso, talvez ele vai ser... Para mim ele foi está sendo ultra impactante, também conciliando com um treinamento que eu fiz recentemente, cara, fenomenal, fenomenal. E é sobre isso, né? O equilíbrio, que aí é o que se... Tem uma tradução, que ainda bem que eu esqueci, porque ela cagaram na tradução do livro. Mas é essa franqueza radical no sentido... Até é ruim da tradução, porque não é franqueza radical como quem diz, né? Você radical aqui em ser franco. Não, você não pode ignorar o que ela chama de obnoxious aggression, que é tipo, se você ultrapassa o limite, você vai ser agressivo, então tá errado, tem que voltar. Ou você vai para a linha do que temos nós essa característica de ser soft demais e não passar o recado que tem que ser passado. Então é muito interessante ela trazendo situações, exemplos, né? Muitas vezes é sobre, como você disse, é o contexto, é a situação, também não é a pessoa, né? Tipo, você tá com preguiça de entregar o trabalho? Caramba, pelo amor de Deus, né? Você já acabou com a conversa, isso não é feedback, não é nada. Exato. Mas quando você olha para a situação e tenta entender, né? Eu achei muito interessante. E para mim... ainda é super difícil. É muito. Super difícil. Porque mesmíssima coisa. Você cai no esquema de aceitação, um esquema de, cara, eu preciso ser legal com todo mundo. Eu gosto disso, eu gosto de ser legal. Eu gosto de estar na roda e rir, falar alto e brinca e falar, porra, esse cara é muito gente boa. Só que na hora que é preciso, né, ter uma conversa dessa, ou... Nossa... É muito. Eu preciso de mais treinamentos aí. Você me fala, quem dera, se eu puder fazer um treinamento desse aí, ó. Danone, patrocinar, tô brincando. Brincadeira. Demorou para você, à medida que você foi fazendo esse treinamento, hoje ainda é difícil para você, ou você consegue lidar com isso de uma forma menos... doída, vamos dizer assim, é mais fácil hoje? Não. Não é? Não, assim, aquela assim, já tô achando que a gente tá, gente, não, vocês são todos meus amigos, mas a minha terapeuta, ela tem uma definição muito boa de mim, que é eu transbordo muito. Olha. Eu sou uma pessoa muito visceral. Você pode imaginar que isso é pro bem, isso é pro mal, né? Então quando eu entro nessas discussões e de alguma forma eu me sinto ameaçada, de alguma forma eu acho que eu não vou agradar, eu ainda é difícil. Mas sabe o que o treinamento me trouxe? A percepção que eu estou entrando nesse momento. E também me trouxe algumas dicas
de como ganhar tempo. Olha. Né? Então hoje, por exemplo, você viu que hoje eu cheguei aqui e eu te pedi uma água? Uhum. Por quê? Podia ser que a nossa conversa fosse por um caminho que talvez não fosse confortável pra mim. Eu falo assim, me dá um minutinho pra eu tomar uma água. Olha. Ou, gente, eu preciso de 5 minutos pra ir ao banheiro. Interessante. Né? Então, ela inclusive dá algumas dicas que ela tinha que ter ali naquele momento como negociadora, que ela via que ela não estava no eixo dela, então ela não podia continuar aquela conversa. Então é o famoso assim, vamos entender os seus pedidos e já voltamos, né? Hoje, muitas vezes, o que eu faço, se a gente está numa situação, obviamente que eu tô ali como liderança e a coisa de alguma forma saiu do controle em termos de discussão, eu encerro. Eu falei, gente, eu acho que a partir desse momento não vai ser mais produtivo a gente continuar. Vamos todo mundo para casa, a gente pensa e depois a gente volta. Mas não ficou mais fácil. Eu acho que só o que ficou mais fácil é que eu não tenho mais a ressaca, sabe? De quando você perde a mão. Péssimo. É isso que eu ia te perguntar. Você vai acumulando, e às vezes vai despejar isso em um lugar que não era para despejar. Isso acontece com você? Acontece. Comigo, muito. Bastante. Acontece. E às vezes até não é... Às vezes eu despejo em momentos inapropriados, com lideranças mesmo. Mas porque eu vim guardando, e aí eu transbordo. Sim. Ou em casa. Né? Exato. Então, essa autoconsciência de olhar para as... E o corpo fala, quando você começa a notar, né? Você começa a ver que seu coração começa a acelerar, você começa a ver que você começa a ficar um pouco incomodado na cadeira. Eu fecho a cara, eu tenho muito essa... Eu fecho a cara, eu começo a colocar a mão na boca. Sério? Então, todo esse curso foi pra gente entender o que era... As reações. E aí a gente começar. E aí tem perguntas que você pode fazer para acalmar uma situação. Entendi. Né? Então, tipo, perguntas são pacificadoras para, né, quando a coisa se exalta muito, tá? Então, vamos voltar. Você faz uma pergunta. Então, e eu de verdade, eu acho que essa característica minha nunca vai passar. Se você me dizer assim, numa situação de conforto com as minhas amigas, por exemplo, eu vou ser a que vai... Não vou. Não vou, assim. Não vou mesmo. Não vou mesmo, mas, né, no mundo corporativo é necessário. Eu sou aquela que prefere do tipo... ser feliz do que ter razão, eu não brigo. É ruim, não tô falando que é bom, mas assim... É uma característica. É uma característica, eu não gosto, não. Meu Deus. Mas é isso, questão de tentar trabalhar não tô gostando muito da palavra equilíbrio ultimamente, não, mas é o equilíbrio mesmo, né? Eu, às vezes, vou acumulando e, sei lá, com algum amigo eu já vou pras cabeças já, né? Já com o pé no peito e às vezes no trabalho, aquela coisa super soft, etc. Então, pô, nem lá nem cá, né? Tem que saber juntar essas duas coisas aí, senão não dá bom, não. Sim. Mas é muito autoconhecimento, muita terapia mesmo. Exato. Bom, falando de time, 2 perguntas. Uma, já que você consegue se mostrar essa pessoa vulnerável, você vem trabalhando com você mesma essa questão de falar, de se colocar na liberdade de falar o que você pensa e etc. Como que você faz para que o seu time tenha isso sem ter medo da chefe, né? Em vez de respeito pela líder? Liderar é minha grande paixão hoje. Muito mais que colocar campanha na rua. Legal. Muito mais. Sou perfeita? Não, obviamente não. Mas eu aprendo tanto com eles, né? Sobre mim e sobre o outro. Para mim não existe nada que dê liberdade maior para o seu time ou que faça essa mudança que você mencionou que o walk the talk.
eu tenho que me mostrar vulnerável, para que eles possam se mostrar vulneráveis. Se eu ir lá, todo dia, a gente faz uma reunião na segunda que é de check-in, que é literalmente pra gente falar como foi o final de semana, e às vezes eu passo as prioridades máximas da semana, e uma reunião de check-out, pra dizer como foi a semana, pontos altos e pontos baixos da semana. Se eu chegar em todas essas reuniões e falar que tá tudo bem, eles não vão se sentir à vontade de falar que não. Então, eu uso muito essas reuniões para de verdade falar como eu estou me sentindo. Tipo, gente, tenho essa reunião hoje, tô com medo, não sei como vai ser, temos todas as informações, a gente trabalhou bem, trabalhamos junto, mas eu tô com medo. Mas vamos com medo mesmo. Então, eu realmente sou muito, muito transparente com eles. Obviamente, hoje eu acho que eu cheguei num equilíbrio. Quando eu comecei a tentar isso, talvez foi demais, e aí muitas vezes eles ficavam inseguros por eu estar insegura. Então, hoje eu consigo entender a situação e ver quando eu preciso me mostrar mais forte e quando que eu posso me mostrar mais vulnerável. O que eu faço não adianta também eu ser assim, e quando eles me trouxerem algum ponto, eu falo, não, mas você precisa entregar isso. Não importa que o seu cachorro faleceu. Ou não importa que você não tá num dia bom. Você precisa entregar. Também não vai adiantar. Então, não tem muito... de novo, diante de uma alma humana, seja outra alma humana. Como que você queria ser tratado nessa situação? Sim. Né? Eu considero hoje que criar e desenvolver times é a habilidade que todo gestor tem que ter. Em toda aquela conversa que a gente vinha tendo de inteligência artificial e tudo mais, eu acho que o gestor que não conseguir sair do modo comando e controle, que ainda existe muito, e de fato olhar para aquele time e falar, vamos junto, né? Eu acho que vai ser muito difícil. E esse acaba sendo o pior tipo de liderança, né? Até a Kim Scott, que escreveu esse Radical Candor, ela fala sobre o kiss up e kick down, né? Tipo, é o puxa-saco lá do chefe, que precisa da compreensão muitas vezes, tá, ufa, e aí na hora dos liderados esquece tudo que, né, de toda a compaixão que recebeu, e aí vai cobrar num outro nível. Isso não faz o menor sentido. Mas o risco que a gente tem, né, pessoas como nós e que eu enfrentei, por ter esse estilo, muitas vezes dourar a pílula, às vezes também passar a mão na cabeça muito, né? Sim. E aí eu também fui entendendo às vezes que eu precisava ser dura pro desenvolvimento daquela pessoa. E é um eterno aprendizado. Exato. Não tem como chegar Não. no fim de... E você comentou sobre inteligência artificial, tem alguma coisa mais forte assim que você vem dedicando com relação ao marketing, ou ainda está muito mais genérico para você? O que você tem feito especificamente com IA? Sendo super transparente, ainda tá bem genérico para mim. Eu acho que eu venho testando algumas coisas, a gente, junto com a nossa agência, a gente vem testando alguns modelos de desenvolvimento de peças, né, de forma mais rápida e mais mecanizada através da AI. A gente vem testando modelos de mídia também, de UGCs, né, de como que a gente faz aprovação de conteúdo. A gente trabalha bastante com UGCs, então... Mas eu ainda não sou aquela pessoa que tá super mergulhada, talvez eu esteja em negação. Não estou super mergulhada e algo super presente no meu dia a dia, assim, eu vejo, e eu posso tá errada, assim, eu acho que a inteligência artificial, obviamente, ela tá impactando a todos nós. Então, hoje, eu tenho o meu copilot ali, como literalmente o meu copilot, e me ajudando a lidar com desafios do dia a dia, mas talvez numa escala, assim, de setores, eu acho que o bem de consumo ainda está um pouco mais longe,
desse impacto, né? Porque eu ainda preciso de máquina, produto, caminhão e gôndola. Sim. Com certeza impacta, mas eu acho que é diferente de serviços, talvez, e outros tipos de negócio. Mas eu vejo como inevitável a gente ter que me aprofundar mais sobre isso. A gente fez um encontro recente com algumas executivos de marketing. O meu sócio, o Neil Patel, ele entrou no remoto e aí a gente estava conversando sobre inteligência artificial. Ele fez uma pergunta de quantos estavam usando, de uma forma bem clara, assim, em alguns aspectos do marketing, 90 e tantos %. E ele perguntou quanto essas pessoas conseguiram efetivamente comprovar resultado de receita. Ninguém levantou a mão. Ninguém. E é isso, né? Estamos em fases de testes e análises. Como você disse, fato é que muita coisa vai acontecer, Sim. já está acontecendo, muita coisa vai mudar. É algo que me preocupa bastante, né? A gente estava falando isso aqui em off. Quando você se preocupa demais em reduzir mão de obra, né? Essa mão de obra vai para onde? Vai consumir o quê? Sim. Né? Então, muitas das empresas preocupadas em agradar os acionistas e aí diminuindo drasticamente aí a quantidade de pessoas, e eu não sei até onde isso vai, né? A gente pega a nossa área, vamos colocar, do marketing, comunicação, a parte de criação, vídeos, imagens e etc. Muita coisa acontecendo, né? Óbvio que não é de longe ali um substituto para quem sabe fazer o negócio. Agora, para que a IA vem avançando, né, do ponto de vista de produção de pequenos vídeos, imagens, coisa que você fazia antes e levaria um século, né, até a própria personalização de campanha, Sim. com ferramentas e etc., tem sido um negócio muito louco. Assustador. Né? Assustador. E gente, inclusive, usando o IA como psicólogo, né, que eu acho, assim, pelo amor de Deus, não faça isso, mas... Ele só vai concordar com você. Ele só vai concordar, exato. E se pedir para discordar, ele vai só discordar. Exatamente. Então, mas assim, para a nossa área, você tem conversado com outros profissionais, visto outras empresas, tem sido para você também mais do mesmo, assim, questão, mais do mesmo não no sentido negativo da coisa, mas o foco da IA no marketing hoje, como por exemplo a personalização de vídeos, etc., é o que você mais tem visto? Sim, é o que eu mais tenho visto, e também na parte de resultados da data, né, de como que a gente consegue extrair ali, mensurar o que está sendo feito. Eu acho que isso é um avanço inegável que também a gente vem tendo cada vez mais graças a esses modelos. Hoje também tem uma discussão bastante grande em relação às atividades mais automatizadas, né, que a gente tem no marketing muitas vezes. Então, também a gente vem discutindo de até que ponto a gente automatiza, até que ponto a gente deixa ali com o humano exercendo, porque a gente sabe que ainda a alucinação da inteligência artificial ainda existe, não é algo 100% confiável, muitas vezes, mas eu acho que o que eu tenho em comum em todas essas conversas que eu tenho é que ninguém tem uma resposta. Sim. Eu acho que a gente está todo mundo estudando, testando, vendo, né, e todo mundo muito preocupado, porque não necessariamente isso vai trazer mais qualidade pra gente. Eu fico pensando quando, agora pegando o exemplo específico das LLMs e da busca, né, as respostas que a gente tem, o Google ainda tem um volume muito significativo, óbvio, de buscas, e tem muito a questão da credibilidade, né, da autoridade ali do conteúdo, de você fazer uma pesquisa e confiar naquela resposta. Sim. E a LLM ela não traz isso. Por outro lado, o volume de buscas vem crescendo cada vez mais,
o senso crítico não necessariamente Na todo mesma mundo tem. velocidade. Então, assim, o que eu já vi coisas bizarras do Ayrton Senna, que morreu em Interlagos, e etc. E são várias coisas muito bizarras, assim, de informações. E aí, mais importante do que nunca também, o trabalho demarca, né? Porque a LLM vai entregar um concorrente, às vezes, que pegou um conteúdo ali específico, trouxe um concorrente que jamais apareceria no Google por questão de autoridade, etc., mas que de repente começou a aparecer ali como uma especialista no XYZ. Sim. E, porra, a gente tem que, né, como líder, continuar o nosso trabalho mostrando a que a gente veio para ficar, né? E eu acho também que aí eu não sei até quando a gente, como setor, assim, pensando setor privado, o quanto a gente vai entrar ou não, mas a questão da educação volta, né, para a questão da educação, assim. Eu vi nas redes sociais esse final de semana de uma jovem, não me lembro o país dela agora, mas que ela lançou um programa e ela ensina pessoas comuns a identificarem vídeos que são feitos pela inteligência artificial, porque ela viu na família dela que a família dela estava acreditando e não conseguia ver diferença, né? Então, pra gente, ainda a gente consegue olhar e falar, não, isso aqui é inteligência artificial. Às vezes não conseguimos, mas ainda a gente consegue, né? Mas a massa não consegue, né? Então, quanto que o setor público, privado, como que a gente vai fazer isso? Eu não quero nem pensar o que vai ser as eleições esse o ano que vem, né? Não sei quando vem. Vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Muito louco. E por isso eu volto, e né, no porquê que eu tô lendo tanto sobre comportamento humano, sobre pessoas, porque cada vez mais, independente do caminho, a gente vai ter que cuidar das pessoas, cuidar de nós mesmos e cuidar das pessoas, né? A gente vinha falando, existem líderes que falam sobre uma renda universal, né? Já que as pessoas não vão ter mais emprego. Mas o trabalho dignifica o homem há muito tempo, né? Sim. O trabalho, independente de quanto, de muito ou pouco, mas ele dá certo sentido ao homem, né? À humanidade. Se a gente vai tirar o trabalho dele, aonde vai ser? Né? Qual vai ser a identidade dessa pessoa? Né? E aqui, gente, eu não tô defendendo que o trabalho é identidade, nossa identidade, mas ela faz parte, uma importante parte. Né? Então, vai ter uma discussão sobre identidade, vai ter uma questão sobre vazio, sobre existência, que eu não acho que vai ser menor. A gente fala de tecnologia, muita gente fala de aproximação, né, de estar mais conectado. Agora, cara, pensa, você acorda de manhã, tem um robô que já fez o seu café, beleza. E por uma voz, você já tá com o almoço, a casa tá pronta por um robô. Tudo bem que essas coisas eu até ia querer um robozinho, viu? Jackson. Pra fazer exatamente, uma faxinazinha eu não curto muito não. Mas enfim, toda a questão braçal, sair de casa, comprar um pão, etc. Tudo. Pensa que aí você não vai fazer nada. E até na empresa em si, várias questões sendo também feitas aí por máquinas, né, e robôs. Cara, beleza, a gente traz a inteligência artificial, a gente traz a tecnologia, a máquina para, no final das contas, a gente não fazer nada. E a gente, de repente, como humanidade, passa a ser não o pivô da construção da história, mas como um coadjuvante assistindo uma história sendo construída por máquina, né? Cara, isso é muito louco. Muito. E até onde vai o quanto que eu fico pensando o que vai ser da criatividade, né? Porque a criatividade nasce dos opostos. E se a gente não tem mais pensamento conflituoso no sentido de não concordo, ou o que fazer, ou se a gente não tem dor, o que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai criar?
Enfim, daria muito um outro podcast. Não, dá outro. A gente estava falando aqui eu tenho 2 podcasts que eu escutei recentemente. Um deles é do Geoffrey Hinton, que é considerado o padrinho da inteligência artificial. E é muito essa questão da criatividade que você falou e a briga para se alcançar a super inteligência, né? Que as big techs aí correndo atrás disso. E esse cara, o Geoffrey, ele fala quando chegar num ponto, né, que a máquina conseguiu pensar por ela mesma, que isso ainda não existe, e ele, como cientista, analisando o que vem acontecendo, acredita nessa possibilidade. E aqui não é coisa de teoria da conspiração, né? Eu olhei, recebi uma mensagem no WhatsApp. Não, é um dos caras que o cara foi o precursor da inteligência artificial do planeta Terra. A gente está falando aqui de década de 50, 60 ali, se eu não estou muito enganado. Ele nasceu em 47, então um pouco mais para frente. Então, assim, os próprios caras da inteligência artificial dessa época vêm falando muito sobre esse desafio. Cara, chegou um ponto que ela raciocinou qual a lógica até de manter quem me criou, né? Tipo assim. E aí eu assisti um podcast de um outro cara de inteligência artificial com o The Diary of CEO, que é um dos podcasts fantásticos que eu adoro, do Steven. E o Steven fala isso, tipo, pô, Deus criou a humanidade, e aí a humanidade se rebelou e etc. Pô, agora eu não preciso mais de você. E aí vai acontecer a mesma coisa com a máquina, não preciso mais de você, Mas assim, doideiras à parte, eu fico muito preocupado com essa questão da gente se tornar um coadjuvante da vida, né? Eu concordo e, ao mesmo tempo, eu estive no SXSW esse ano e eu participei de um dos painéis, né? Tinha a Amy Webb, a Esther Perel. Eu fui também nesse. Não vou me lembrar o nome do terceiro. Scott Galloway, talvez. Isso, também. Do Scott Galloway. É uma discussão incrível, né? Que, ao mesmo tempo, o futuro depende de nós. Né? Então, o que a gente pode fazer hoje para tentar prevenir isso, né? Eu sei que existem aí muitas camadas de poder e capitalismo e tudo mais, mas talvez por aquilo que eu te falei no começo, e eu não sei se é por isso a minha resistência em me aprofundar no assunto, eu tô tentando realmente viver o hoje e fazer o melhor que eu posso hoje e... não sei, essa é uma questão bem complicada. Sim, mas vamos ficar com a sua frase do humano, repete pra gente. Na frente de um humano seja apenas uma outra alma humana. Muito melhor ficar com isso do que ficar com esse negócio de inteligência artificial na cabeça. Mas digam, por favor e obrigada, porque nunca se sabe. Exatamente. Eu vou ser o primeiro a ser aniquilado, eu já sei disso, porque eu brigo com ela assim todos os dias, num nível bem feio. Bom, muito obrigado, Vanessa, pela sua presença. Um bom papo, leve, cheio de estratégia também, de boas execuções. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Obrigada. Né? Como eu disse no começo, adoro conversar com marca líder, porque a gente vê diversos desafios, né? A turma acha que às vezes é mais fácil, mas é bem mais difícil, você gasta mais dinheiro, você precisa continuar. Mais difícil do que chegar a ser número 1 é manter-se como número 1. Né? Então, muito legal você estar à frente aí dessa marca, dessa empresa, também como executiva de marketing. Obrigada. Mais uma aula aqui pra gente, obrigado. Foi um prazer foi meu. Estou à disposição, sempre que precisar, se quiser colocar meus contatos ali. Boa. Será um prazer responder dúvidas e ter o contato de vocês. Futuros mentorados. Tá aí, ó. Vamos colocar, procurem-na, né? Sim. Em breve? Em breve. Show. Valeu, pessoal.